Só os irmãos essa noite que eu passo, Senhor, amém? Vamos estar fechando nossos olhos e estar intercedendo pela jovem. Senhor, meu Deus, mais uma vez chegamos na Tua presença, Pai. Vem te colocar, Senhor amado, a Tua filha, Senhor, mais uma vez, Pai. Temos certeza, Papai querido, que ela estudou, se preparou, que ela buscou, Senhor amado, e Tu já tem colocado, Senhor, a palavra no coração dela, Pai. Agora eu venho te pedir, Senhor, que no momento que ela abrir, Senhor, a sua boca, Senhor, que ela venha ser usada e tomada, Espírito Santo, pela Tua presença, Pai. Porque sabemos, Papai querido, que não somos nada sem Ti. E agora eu quero te pedir, Senhor, uma vez mais, Pai, da Tua ousadia, Senhor, do Teu poder, Senhor, da Tua graça sobre a Tua filha, Senhor. Usa ela uma vez mais, Senhor. Toca, Senhor, em cada coração, Senhor amado, que aqui está, Pai. Que nós venha sair, Senhor amado, transformado pela Tua palavra, Senhor. Ah, Senhor, porque somente Tu conheces, Senhor amado, a necessidade do nosso coração. Que o Senhor venha, Senhor, atender, Senhor, tudo aquilo, Senhor amado, que nós temos te pedido, Senhor. Ah, Senhor querido, que ela venha ser um instrumento nas Tuas mãos neste momento, Pai. Que ela venha falar, Senhor amado, tudo aquilo, Senhor, que Tu mandar, Senhor. Não o que ela queira falar, Senhor. Ah, Papai amado, porque o que Tu queres para as nossas vidas, Pai, é bom, Senhor. Em nome de Jesus, Papai querido. Amém. Glória a Deus, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aleluia, eu te convido já de imediato, abra a sua Bíblia, livro de Jeremias, capítulo 4. Enquanto você vai encontrando, eu vou aqui agradecendo porque aprouve ao Senhor tocar no coração da irmã Vanice para me fazer esse convite. E ela chegou até a mim, ela falou comigo, e aqui estou, então eu agradeço. E não só ela, mas toda a diretoria da Umadur que concordou nisso, e também a Umadur em si. A vocês que quando eu cheguei aqui me acolheram com muita graça, aleluia. É tão lindo de ver essa família grande, mas que teve um amor imenso também, um amor tão grande o quanto para me acolher, e não faz diferente com vidas que entram por aquela porta, amém? Você encontrou o livro de Jeremias, capítulo 4? Aleluia. Diz o seguinte, verso 1. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. Amém? Pode se assentar. Aleluia. Fique à vontade na casa do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, graças ao Senhor, Ele me deu um título para essa mensagem nessa noite. E o título é o seguinte, eu vou falar de duas causas, não foram as principais e nem as únicas aqui no povo de Israel ou com o povo de Israel. Mas são duas causas de uma decadência espiritual. Duas causas que fazem uma pessoa a chegar a uma decadência. Uma decadência seria um afastamento, uma frieza, enfim, mas duas causas para uma decadência espiritual. Aleluia. E eu estou com jovens aqui que são muito bons de Bíblia e que conhecem, sim, a história de Jeremias, conhecem quem foi ele, ou ao menos conhecem como iniciou esse chamado de Jeremias. E nós vamos ver logo no início do livro de Jeremias que um pouco sobre ele. E uma curiosidade bem interessante sobre o livro, uma curiosidade bem interessante sobre o profeta em si, é que este é um dos livros diferente dos outros, porque ele conta muito bem detalhadamente sobre a vida de Jeremias. Conta a história dele, conta algumas partes da vida dele. E outro diferencial, e algo que também é muito interessante, que ele é o segundo maior livro da Bíblia. Ele contém o segundo maior número em palavras, então ele é, sim, conhecido como o segundo maior livro da Bíblia. Aleluia.
Então nós vamos ver no início do capítulo, no início do livro, falar um pouco de Jeremias, deste homem que falou exatamente o que nós lemos no capítulo 4. Esse homem que profetizou a Israel, a Judá, ao povo de Israel. E começa dizendo, palavras de Jeremias, filho de Ilquias, sacerdote, que estava em Anatote. Jeremias, ele era filho de um homem que estava em Anatote, uma aldeia pequena, eu diria, na terra de Benjamim. E também fala um momento em que isso aconteceu. Aleluia. No ano do rei, no fim do ano do rei Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no quinto mês. Então, o tempo em que aconteceu, ou o que nós vemos falar sobre Jeremias, é que ele é filho de um homem chamado Ilquias, que estava em Anatote, e que ele foi aqui relatado, ele foi conhecido por nós, ou nós vamos conhecer ele. Ele vai entrar em evidência na história do povo, ele vai ser conhecido a partir do rei Josias, a partir do ano em que reinava o rei Josias, até Jerusalém ser levada em cativeiro. E enquanto eu estudava, eu ouvi um comentário bem interessante, porque você já deve ter ouvido que Jeremias é o profeta das lágrimas, porque ele era muito sensível ao que acontecia ao povo, muito mais sensível à voz do Senhor, quanto àquilo que ele devia falar para o povo. E por isso ele foi conhecido como o profeta das lágrimas. Mas um escritor, ele disse que nunca houve em Judá, e eu não digo que nunca houve no mundo todo, nem na história cristã, mas em Judá e no período em que Jeremias existiu. Nunca houve um homem que sofreu de tal maneira, exatamente por ele ser muito sensível à voz do Senhor. Foi muito sofrido isso para ele. Foi muito sofrido saber o que acontecia com o povo dele e ainda mais as palavras do Senhor para este povo. Então, eu achei muito interessante de ressaltar isso. E nós vamos ver também, ainda no capítulo 1, acerca de como ocorreu o chamado de Jeremias, e disto você bem sabe. Que vai iniciar a partir do verso 4, vai dizer o seguinte: assim veio a mim a palavra do Senhor. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou menino. Mas o Senhor disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Este é o momento, o início do chamado de Jeremias. Eu achei muito interessante, não é sobre isso, mas eu queria brevemente falar sobre essa parte da história de Jeremias, que o Senhor colocou em meu coração no decorrer do culto. A Bíblia vai dizer: veio a mim as palavras do Senhor, dizendo: antes que te formasse, te conheci. Aleluia. Você já deve ter ouvido em algum momento uma mensagem falando sobre isso, falando sobre Deus conhecer Jeremias antes dele ter sido formado, dele ter sido nascido. Mas veja bem, eu não sei como você é. Eu não sei como são as atitudes quando você sai deste lugar. E talvez você até pense, você é o único e Deus é o único que se conhece. Você talvez ouviu pessoas dizendo: ah, porque você é uma bênção, porque é cristão, porque é correto, porque isso e tantas coisas que esperam de um cristão, né, de um crente. Mas quando você está sozinho, quando você não está com pessoas, principalmente os jovens da igreja, em seu meio, perto de você, você sabe quem você é. E talvez este conhecer sobre você mesmo, se você faz uma análise sobre você mesmo, você sabendo quem você é, você deve pensar: não, eu não sou tudo isso que as pessoas pensam.
Eu não sou tudo isso que falam ou muito menos que esperam sobre mim. Porque eu me conheço, eu sei os erros que eu cometo, eu sei o que eu faço. E tudo bem, é importante você se conhecer, é importante você saber quem você é. Mas eu oro e peço a Deus para que não seja uma acusação isso, para que isso não te impeça de saber, de entender que o Senhor, Ele te conhece. Que o Senhor, Ele sabe quem você é também. Ele conhece as tuas fraquezas, Ele conhece as tuas incapacidades. E Deus diz para Jeremias, eu te conheci. As nações te dei para o profeta. O Senhor conhecia Jeremias e escolheu ele. Aleluia. Então nós continuamos essa mensagem, nós continuamos, aleluia, essa história de Jeremias, o início do chamado dele. E a Bíblia vai dizer que o Senhor escolhe ele questiona por achar que não é o suficiente. E o Senhor sela a mensagem dele, o chamado deles a Jeremias, dizendo que seria ele sim que seria levantado para profetizar, para entregar as suas palavras a Jerusalém naquele tempo que precedia o cativeiro babilônico. Aleluia. Então, a partir do verso 10, inicia ali a primeira visão, a primeira situação que complementa o chamado, alguém que tem um chamado. Jeremias, ele tem uma visão. Aleluia. E no verso 11 vai dizer, ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, o que vês, Jeremias? E Jeremias diz, vejo uma amendoeira. Veja bem comigo, Jeremias, ele tem a sua primeira visão. E naquele tempo a amendoeira, ela era conhecida porque ela era a primeira planta que nascia, a primeira planta que despontava após o término de uma estação e o início dela, e o início de outra que seria o inverno. Então Jeremias diz, eu vejo uma amendoeira. E talvez Jeremias questionou, não estou entendendo, Deus, do que se trata essa mensagem que o Senhor tem para entregar para Jerusalém, para o povo. Mas entenda comigo que sendo esta planta o sinal de que terminava uma estação e outra estava para terminar, o Senhor nesta mensagem, já nesta visão, queria relatar a Jeremias que um tempo novo estava para chegar. Eu peço que você não sorria porque era exatamente o tempo do juízo de Deus sobre Jerusalém. Mas Deus, ele mostrou, ele revelou a Jeremias, ele disse, o que tu vê não é somente uma planta. Não faça pouco caso do que o Senhor tem te mostrado. Aleluia. Então o Senhor continua dizendo, no verso 12, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo em cumprir a minha palavra. Eu velo sobre a minha palavra e para cumpri-la. E no verso 13, e veio a minha palavra do Senhor pela segunda vez dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma panela a ferver, cuja face está para o norte. E essa mensagem se complementa porque este novo tempo, como eu disse, esse fervor se tratava do povo, da nação babilônica vindo sobre Jerusalém como juízo. A proximidade, se aproximava o tempo em que a Babilônia viria para levar Jerusalém em cativeiro. Estava muito próximo. E o Senhor tem dado sinais em nosso meio. Eu não digo que tem dado visões, porque eu não sei, eu não tenho esse dom. Mas o Senhor tem dado sinais de que próximo está o tempo dEle. Próximo está o tempo dEle revelar ao povo, ao mundo, sobre a vinda dEle, sobre o tempo dEle. Próximo está o juízo de Deus sobre a terra. E o Senhor tem mostrado isso. Então o Senhor chama Jeremias e ele dá inicialmente uma visão dizendo a ele. Uma visão a ele de essa planta, essa vara, como eu te disse. E diz, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la.
O Senhor também estava dizendo a Jeremias que ele não somente tinha pressa em cumprir sobre o povo o que ele tinha para fazer, mas ele tinha pressa em usar Jeremias porque próximo estava de se cumprir essas palavras. Próximo estava de cumprir as promessas que Jeremias iria profetizar ao povo. Aleluia, aleluia. Eu estou te relatando aqui inicialmente como iniciou esse chamado deste homem Jeremias. Mas, irmã Marielle, você falou que o texto da mensagem é 2 causas para uma decadência espiritual. E como eu te disse, não são as 2 únicas, mas eu quero falar sobre essas 2. Essas 2 que o Senhor colocou em meu coração. Então, Jeremias ele teria este papel muito importante de profetizar, de levar a palavra do Senhor para essa nação. E como eu disse para você, era doído para Jeremias, porque as palavras que ele tinha para Jerusalém não eram palavras doces, não eram palavras proféticas somente, palavras daquela que a gente, é profecia e uau, coisa boa. Não, era juízo, era chamado para arrependimento de uma nação ímpia, de uma nação que cometia iniquidades, que estava se afastando do Senhor por conta das suas atitudes. Aleluia. Então nós continuamos, se nós formos vendo o livro de Jeremias, nós vamos testificar sobre essa nação. No verso 13 vai dizer, porque o meu povo fez 2 maldades a mim, me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas e rotas e não retém águas. O povo ele estava consequentemente falhando diante do Senhor. Então este juízo da Babilônia acima do povo para levar eles em cativeiro era o que Deus fazia todas as vezes que ele conduzia o seu povo para fazer aquilo que era correto. E eles não ouviam a palavra do Senhor, eles se davam apostasia. O Senhor ele permitia que povos inimigos, vizinhos, saqueassem o povo, matassem mulheres, homens, crianças. O Senhor permitia, porque o povo ele não ouvia ele. Então, no livro de Jeremias, nós vamos ver um pouco sobre esse povo. E no verso 22 do capítulo 2 também vai dizer: por isto, ainda que te laves com saltire e amontes de sabão, a tua iniquidade está gravada diante de ti, diz o Senhor. Aleluia, era muito o erro, o pecado deste povo. Eles estavam imersos verdadeiramente nos erros dele. Tanto que mais de 13 vezes, Jeremias vai se referir à nação de Israel como prostituta. Ou vai ligar ela ao ato de prostituir-se. Então era isso que Israel estava fazendo com Deus. Israel substituiu o Deus dela, o Deus que o havia resgatado, tirado do Egito, como você sabe, entregado a uma terra prometida. E eles estavam, consequentemente, abrindo mão de Deus, o trocando por outros deuses, se dando apostasia. E muitas outras religiões que existiam. Aleluia. E Jeremias usa a expressão de rebelde também para Jerusalém, para Israel, no verso 12. E no capítulo 3, nós iniciamos, a partir do verso 20, nós iniciamos nessa mensagem de 2 causas de uma decadência espiritual. Você já entendeu quem é Jeremias, o papel dele, que era profetizar para essa nação que estava cometendo erros diante de Deus, se afastando de Deus. E no verso 20 do capítulo 3 vai iniciar dizendo: deveras, como uma mulher se aparta aleivosamente do seu marido, assim aleivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplica dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor Deus.
Guarda essa última parte. Se esqueceram do Senhor Deus. E no verso 25 vai dizer: deitamos-nos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa confissão, porque pecamos contra o Senhor, nosso Deus, desde a nossa mocidade até os dias de hoje, e não demos ouvido à voz do Senhor. E é nessas duas palavras que nós vamos ver, eu não digo a raiz, mas o erro de Israel. Eles tinham sim a apostasia, eles se entregavam a outros deuses. Mas como nós vemos no verso 21, vai dizer: se esqueceram do Senhor seu Deus. E no verso 25, não demos ouvido. Eu vou repetir porque eu quero que você grave, porque eu vou ficar nessas duas palavras. Se esqueceram e não deram ouvidos. Você sabe o que significa se esquecer? Você sabe de alguma informação, de alguma coisa, e por alguma situação você esquece. Aquilo some, dá o branco, aquilo some da sua mente. Aquilo deixa de fazer parte de você, você se esquece. Você deve ter se esquecido já em algum momento da sua vida de situações da sua infância. Coisas que não foram importantes para você, você esquece. E assim Israel fez. Eles sabiam de quem Deus era, do que Deus tinha feito no tempo dele, no tempo dos pais deles, mas eles se esqueceram do Senhor. Eles deixaram sair tudo aquilo que o Senhor tinha entregado a eles. Todas as promessas, as profecias, tudo aquilo que o Senhor tinha para eles, eles se esqueceram. E como está escrito no verso 25, e não demos ouvido à voz do Senhor nosso Deus. Além do povo se esquecer do que o Senhor havia dito, eles não deram ouvidos, eles impediram de que aquilo que o Senhor naquele tempo estava falando, estava anunciando a eles, eles não deram ouvido. Isso me preocupa porque quando eu penso no meu tempo, se torna uma oração de muito temor. Uma oração minha de muito temor. Para que os jovens do nosso tempo, eles não cometam estes dois erros. Se esquecer do que o Senhor tem nos falado, das promessas do Senhor para a sua vida e para a minha vida, e não dar ouvidos ao Senhor. Isso pode ser muito prejudicial para mim e para você. Por quê? Porque isso pode sim te afastar do Senhor. Isso pode sim te levar ao exato momento em que Jeremias estava falando a Israel. Essas palavras dizendo: Jerusalém, nem que tu te limpes com um monte de sabão, a tua iniquidade está gravada em ti. Jeremias disse isso: nem que tu te limpes, nem que tu te laves, está gravada em ti. E são por essas duas causas, é sobre essas duas causas que eu queria falar. Deixar sair o que o Senhor tem nos entregado, o que o Senhor tem nos falado, e impedir de entrar as palavras do Senhor para mim e para a sua vida. De você vir no culto, num culto chuvoso como esse, sair da sua casa, enfrentar a chuva. A Isa lá, desculpa por comentar, mas ela dizendo: eu moro perto, mas para um dia chovendo, não fica facinho assim, não fica tão leve, porque eu vim caminhando na chuva. Então, de você sair da sua casa com o tempo assim, e chegar nesse lugar, e sair desse lugar e nada, absolutamente nada do culto te tocar. Nada do culto entrar em você. Você não conseguir dar ouvidos para nada do que o Senhor tem falado com você. Nada do que o Senhor tem falado ultimamente nos cultos da Almadur, nos cultos de domingo, nos cultos de celebração. Aleluia. Então isso é muito preocupante, muito prejudicial. E é sim o meu desejo de que não aconteça com você. De que você não enfrente, de que você não caia nessa que o povo caiu. Deixar, aleluia, se esquecer do que o Senhor tem falado. Não se esqueça de que o Senhor tem falado para você. Aleluia. Quando eu olho para o verso 22, eu vi um comentário onde diz: ainda que tu te laves com a montes de sabão, a tua iniquidade está gravada em ti. Eu vi um comentário dizendo que o problema é que a gente tem tratado do pecado em vez de tratar da causa.
do pecado. A gente tem tratado dos resultados dos erros das pessoas, em vez de tratar das causas destes erros. E dizia também assim, o homem, ele não precisa ser salvo do que ele fez. Ele precisa ser salvo do que ele é. Aleluia. Como assim? No nosso tempo, você, nós não precisamos ser salvos dos nossos erros. Eu preciso ser salvo do meu vício, do meu erro. Não. É sobre quem você é. O Senhor tem salvação para vidas e almas. E não para situações. Ele disse certa vez, vinde a mim. Vinde a mim. Todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos darei descanso. Vinde a mim. Na verdade, ele disse em outra vez, e todo que vir a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aleluia. Então, é muito importante, e graças a Deus que você veio até este lugar nessa noite. E eu te convido a refletir. Eu te convido a pensar se você é esse tipo de pessoa que chegou nesse estado. Nesse estado em que a palavra, você tem se esquecido da palavra do Senhor. E aquilo que o Senhor tem tentado falar nos cultos, você não tem dado ouvido. Se eu te convidar a pensar rapidamente, qual foi a última promessa que o Senhor falou sobre a sua vida? Qual foi a última palavra que Ele falou num culto e que te tocou e você não se lembrar? Eu te convido a buscar a presença do Senhor, a se arrepender, assim como Jeremias estava falando, aqui falando ao povo, para voltar ao Senhor. Porque talvez o Senhor tenha se afastado do Senhor e talvez isso é um sinal, sim, de uma decadência espiritual. De alguém que se esquece das palavras do Senhor e não consegue dar ouvidos ao que o Senhor tem tentado falar. Então, no capítulo 4, como eu li aqui, Jeremias inicia o capítulo dizendo assim: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, voltará para mim, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás vagueando. Então aqui eu vejo que muitas das vezes Jeremias usa palavras duras para o povo, chamando de prostituta, dizendo que o povo estava se prostituindo, estava deixando o Senhor e se envolvendo com práticas mundanas, se envolvendo com apostasia, adorando a outros deuses, que o povo estava mais uma vez cometendo iniquidades diante do Senhor, e o juízo do Senhor se aproximava. Existia uma condenação sobre este povo, uma condenação. E nós bem sabemos que o Senhor, Ele não volta atrás com as suas palavras. Ele não volta atrás. A palavra diz que o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Mas quando nós entramos no capítulo 4, vai dizer: se voltares, ó Israel, voltarás para mim. E se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. O Senhor coloca diante daquele povo que abriu mão do Senhor, que não se dispôs a ouvir o que o Senhor estava dizendo e se esqueceu do Senhor desta maneira. O Senhor coloca diante deles um convite, eu diria. Uma oportunidade, dizendo: Israel, tu és sim essa nação ímpia. Tu és sim, assim como diz no verso 12, rebelde. Porque na parte B do verso 12 diz: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não faz cair a minha ira sobre ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor. O Senhor coloca diante deles um convite, dizendo: se voltares, ó Israel, volta para mim. E se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. Porque este povo, ele estava assim, sem um alvo. Quando ele se dispõe a abandonar o Senhor, eles ficam sem um alvo verdadeiro. Eles adoram a outros deuses. Mas o Senhor está dizendo: se tu lançares as tuas abominações de diante de mim, se tu apartares de mim, se tu realmente te arrepender, tu voltarás para mim. O Senhor estaria dizendo: eu estou aqui ainda. Porque se tu te arrepender e se tu decidir, eu estou aqui. Existia uma condenação para este povo. Mas a misericórdia do Senhor, no capítulo 4, está dizendo: volta, Israel.
A misericórdia do Senhor, no capítulo 4, está dando a oportunidade deles voltarem. E o jovem Josias leu aqui em Isaías acerca de uma nova aliança. E é isso que o Senhor tem para Israel, porque Ele fala no capítulo 31 e no verso 31 do livro de Jeremias sobre uma nova aliança. E também em Hebreus capítulo 8 ele fala que chegariam os dias em que Ele estabeleceria uma nova aliança. E Ele estabeleceu. Nós vamos ver isto no livro de Lucas, capítulo 22, verso 22. Livro de Mateus, capítulo 26, verso 26. E no livro de Marcos, capítulo 14, verso 22. Que diz assim, na parte B. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. O sangue de Jesus foi essa nova aliança que fez com que aquela condenação que havia sobre o povo fosse desfeita e ele fosse ganho para o Senhor novamente. O sangue do Senhor é a nova aliança que está disposta e que foi entregue, que foi feita. O sangue dele derramado foi a nova aliança que Deus fez para que você, por você, pela sua vida, pela salvação da sua vida, pela salvação de quem você é. Aleluia. Eu te peço, se coloque de pé. Aleluia. Eu não sei o que você tem feito, o que você tem enfrentado nesses últimos dias. Eu não sei como tem sido para você, como jovem, como um jovem, uma jovem, estar neste mundo cheio de imoralidade, cheio de erros. E eu não sei se você consegue olhar para si e dizer: tem sido realmente difícil lembrar do que o Senhor tem falado e ouvir também o que o Senhor tem falado. Mas o Senhor, Ele está disposto, está dizendo: se voltares, ó Israel, se tu se arrepender, se tu realmente te arrepender, se tu verdadeiramente te arrepender, volta para mim. E tu não andarás mais vagueando. Aleluia. Aquela condenação, ela deixou de existir. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. O sangue de Jesus foi derramado. Aleluia, pela minha e pela sua vida. O sangue de Jesus foi essa nova aliança. Foi essa nova aliança por nós, por mim e por você. E aprove o Senhor que nessa noite você estivesse aqui ouvindo essa mensagem. Aprove o Senhor e por misericórdia dEle, Ele que te conhece, porque como eu iniciei dizendo, eu não te conheço. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que passa nos teus pensamentos, eu não sei. Mas o Senhor sabe. E eu não vou fazer o convite, porque talvez, se eu disser assim, você é essa pessoa que está em uma decadência espiritual, ou você não tem dado ouvidos ao Senhor, tem sido difícil, você reconhece, você passar aqui na frente, talvez você sinta vergonha. Então, a partir do momento em que eu entregar o microfone, você sabe. Mas a palavra do Senhor é: ainda que isso esteja acontecendo, se voltares, volte para o Senhor. Ele tem sim uma nova aliança para você. Ele tem sim uma nova oportunidade de você se aproximar deles e de tirar esses erros, essas falhas de diante dele. As misericórdias do Senhor, elas nos permitem fazer isto. Glória a Deus. 2 Pedro vai dizer que não foram com coisas corruptíveis deste mundo que fostes comprados, mas fostes comprados pelo sangue de Jesus. O povo se dispunha a adorar as coisas do mundo. E isso de certa forma, e eles se vendiam para isso de certa forma. Mas você foi comprado, você não precisa se vender, você não precisa se dar as coisas do mundo, você já foi comprado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus que foi derramado pela minha e pela sua vida. Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade. E que essa mensagem, essas palavras, elas possam falar com você. Que você possa olhar para a sua vida e desejar cada vez mais o Senhor. Que nenhum tipo de apostasia, que nenhum tipo de
frieza espiritual alcance o teu coração e te impeça de sentir do Senhor, de dar ouvido às palavras dEle, de atentar para o que Ele tem tentado falar a cada um de nós. Amém?